Boa noite, pessoal. Eu me chamo Ângela Almeida da Silva, sou professora aqui do Sobrapa, psicanalista clínica, mediadora em educação especial. Bom, gente, não sei se foi gravado, vou recomeçar. Meu nome é Ângela Almeida da Silva, sou psicanalista clínica aqui do Sobrapa, sou mediadora em educação especial, graduando em História, fazendo duas pós-graduações, então vamos lá, gente. Uma de neurociência, tá? E pós-graduação em psicanálise clínica. Mas hoje a gente vai começar um novo curso, né? Então a gente vai começar pelo básico, né? Que é a introdução. Vamos falar sobre a questão do etarismo, né? Na perspectiva da psicanálise, que a gente vai ver assim, um contexto histórico também, social, cultural, até político, né? Tudo está dentro de tudo, na verdade. Ninguém vai, quando a gente trata de um assunto, não é uma coisa simples. Tudo é muito, muito, muito complexo. Então, gente, eu vou falar a princípio sobre o envelhecimento, o narcisismo e a cultura contemporânea, que é básico, né? Quando a gente quer entender como se vê o idoso no nosso mundo, né? Então, o envelhecimento é uma experiência universal da condição humana, né, gente? Ele, apesar das formas que sociedades eles de uma certa forma interpretam e valorizam as pessoas idosas, essa velhice ela varia, né, significativamente, né, ao longo da história, no espaço e no tempo. Em muitas culturas tradicionais, os idosos eles ocupam posições de prestígio social, né? Eles são considerados depositários da sabedoria, né? Eles são memória coletiva, eles são autoridade simbólica. Entretanto, né, na nossa sociedade, na nossa modernidade tardia, né, a gente observa um processo que só cresce, em que o idoso é desvalorizado, né? Essa desvalorização do idoso, e que a gente chama de etarismo, né? Então, o etarismo é uma discriminação baseada na idade, especialmente, né, contra as pessoas idosas, né? Esse fenômeno, né, que é um fenômeno da cultura principalmente ocidental, porque a cultura oriental é bem diferente, né, da nossa, eles valorizam bem a pessoa mais idosa justamente devido a essa sabedoria, né, ser a fonte da memória da sua sociedade, da autoridade. Isso sempre foi muito presente nas sociedades africanas, asiáticas. Então, esse fenômeno, né, ele se manifesta em muitos níveis, múltiplos níveis, nas relações sociais, no mercado de trabalho, nos discursos culturais e muitas vezes nas próprias representações subjetivas que os indivíduos constroem sobre si mesmo, né? E aí cada pessoa vem em si e olha esse contexto do envelhecimento de uma forma diferente, em sociedades diferentes, em culturas diferentes, em tempos diferentes. Então, embora o unitarismo geralmente ele é analisado sob as perspectivas sociológicas, políticas ou econômicas, a psicanálise também oferece alguns instrumentos, né,
próprios, né, particulares, muito relevantes para compreender essas dimensões, né, do inconsciente. A rejeição cultural ao envelhecimento, ela não pode ser reduzida apenas a fatores estruturais de organização social. Ela também está ligada a fantasias, angústias e mecanismos defensivos relacionados à passagem do tempo, à fragilidade corporal e à inevitabilidade da morte. A gente pode entender como as pessoas, às vezes, mais idade também, elas entendem, conforme o tempo vai passando, que o relógio está marcando, né, o tempo para elas mais depressa. E essa questão de ficar olhando essa inevitabilidade da morte é complicado. Isso mexe com o psicológico das pessoas, né? As pessoas, as pessoas em geral têm medo de duas coisas, né? As mais profundas, que é a liberdade e a morte. Enfim. Então, desde que o Sigmund Freud ele iniciou suas análises, né, as suas teorias, a psicanálise ela começou a reconhecer que a vida psíquica ela é atravessada, né, por conflitos entre forças pulsionais, eros e tânatos, né, ideais culturais e experiências de perda. O envelhecimento ele pode reativar muitos desses conflitos. Coloca o sujeito diante de questões fundamentais sobre identidade, sobre desejo, sobre a finitude. Além disso, a cultura contemporânea ela se caracteriza por um forte investimento narcísico na juventude, a valorização da aparência jovem, né? Da vitalidade física e da produtividade econômica, porque, olhando pela perspectiva da economia contemporânea, o idoso ele está fora, né, dessas questões, porque ele já está chegando ao fim do seu ciclo biológico, vamos dizer assim. Então, essas questões todas elas contribuem muito para a construção de um ideal social que tende a excluir e marginalizar, né, ou marginalizar, ou aqueles que não correspondem a esses padrões. Então, nesse contexto, gente, o envelhecimento ele acaba sendo vivido como uma experiência de perda simbólica e narcísica também. O sujeito pode sentir que sua imagem social ela se deteriora. A solidão ela é uma coisa muito, muito própria da maturidade, né? E porque também as pessoas sentem também dificuldades, né? Porque o corpo deixa de corresponder aos ideais culturais e físicos, né? E que seu lugar no mundo torna-se progressivamente mais incerto. A pessoa ela fica em conflito de compreender onde é que é o seu lugar nesse mundo, né? Ela vai perdendo certas referências. Então, o objetivo desse curso, gente, é analisar esse fenômeno, né? Da perspectiva da psicanálise, quando a gente pode explorar as suas dimensões clínicas, culturais e subjetivas. E ao longo dos módulos desse curso, a gente vai poder ver que vão ser discutidos muitos temas, como narcisismo contemporâneo, a relação entre o corpo e a identidade, a sexualidade na velhice, a internalização do preconceito etário e as especialidades da escuta psicanalítica com pacientes idosos. Também vai ser visto, né, como é importante, né, essa importância da transmissão entre gerações e o papel simbólico da velhice na construção da memória coletiva, super importante.
Eu que sou da área de história também, para mim é isso. A gente fala muito em história oral, e a história oral é contada por pessoas com as suas memórias, com as suas vivências, com as suas experiências, e elas fazem seus relatos, né, de vida, de construção de conhecimento, de experiência vividas, né, que são muitas vezes importantes, de luta pela terra e de outras construções muito, muito múltiplas, né? Então, quando a gente aborda essas questões, né, a gente pretende contribuir, né, eu, com a ajuda de vocês, que estão sempre presentes com as suas contribuições, né, para a gente compreenda mais essa complexidade que é envelhecer, né, e, e poder reconhecer não apenas as suas perdas, mas também as possibilidades de uma elaboração psíquica e transformação subjetiva. Até aqui, alguém quer falar alguma coisa? Não, então vamos continuar, tá? É, então, vamos falar assim do conceito de etarismo, né? A história e os fundamentos psicanalíticos. Então, como o etarismo ele pode ser entendido como uma discriminação baseada na idade, né? E ela é tratada como um fenômeno social de grande relevância no nosso tempo mesmo. Embora ele seja frequentemente associado ao preconceito contra pessoas idosas, ela não se restringe apenas a essa faixa etária. Trata-se também de um mecanismo simbólico mais amplo que estrutura uma hierarquia e se organiza, né, em hierarquias sociais a partir do critério etário que produz inclusões e exclusões. Então, nas sociedades atuais, o etarismo ele assume uma direção privilegiada à desvalorização da velhice. Esse movimento ele não pode ser compreendido apenas a partir de fatores econômicos ou culturais, mas ele revela, de forma mais profunda, uma dificuldade estrutural do sujeito em lidar com o tempo, a perda e a finitude. É a velha pergunta, né, gente? De onde vim, para onde vou? É filosofia pura, né? A gente, quando chega em determinado momento, a gente fica analisando o que a gente vai fazer aqui, qual o sentido da nossa existência e outras coisinhas mais, né? Então, na nossa contemporaneidade, houve essa emergência ao etarismo, né? O conceito do etarismo, embora ele é recente na sua nomeação, ele descreve práticas que existem há muitos séculos. No entanto, sua intensificação está diretamente ligada a transformações do nosso tempo, na modernidade. Nas sociedades tradicionais, então, os mais velhos, eles frequentemente ocupavam posições de autoridade simbólica, né? Eram detentores do saber, da experiência, da memória coletiva. Essa velhice estava associada à sabedoria e à transmissão cultural. Mas com a modernidade, esse lugar começa a se deslocar. O avanço da ciência, da tecnologia, da industrialização introduz uma nova lógica social. O valor do indivíduo passa a ser medido por sua capacidade de produção, né? Inovação e adaptação. Então, nesse contexto, né, as características associadas à juventude tornam-se centrais. Rapidez, né? O mundo anda muito corrido, tudo é muito fluido, né? É muito líquido, tudo é muito líquido. As relações, os trabalhos, as experiências da vida, tudo é muito líquido, né? Onde tem de haver uma certa flexibilidade.
uma grande capacidade de aprendizado e, e principalmente de adaptação tecnológica, né? Porque nós sabemos muito bem que hoje as crianças elas já nascem entrando no WhatsApp, sei lá, em qualquer programa, elas já sabem tudo, elas entram em todos os jogos, né? E os mais idosos, que foram criados numa época analógica, eles têm essa maior dificuldade, né? Então, o outro lado, né, onde o envelhecimento pode ser associado à lentidão, à rigidez, obsolência, dependência. Então, essa inversão simbólica, ela marca esse surgimento de uma forma de exclusão, né, que é o etarismo moderno. Então, o etarismo ela é uma construção cultural, né? A gente pode olhar o etarismo como uma construção cultural. Ele não é um fenômeno natural, ele é construído socialmente. A cultura contemporânea produziu e produz constantemente, né? Imagens e discursos que reforçam a valorização da juventude e a desvalorização da maturidade, né? Esse processo ele pode ser observado em vários lugares, né? Em diversos campos, na publicidade, né? No cinema, nas redes sociais, na indústria estética, mercado de trabalho, nas universidades, isso é muito comum também, né? Em qualquer lugar, né, social, o etarismo está sendo medido, né, com relação aos idosos de uma forma muito pejorativa. Então, o corpo jovem, né, ele é apresentado como esse ideal de beleza, de saúde, de sucesso. Ele é relacionado, né, a todo esse tipo de representação simbólica. Em contrapartida, quando o corpo começa a envelhecer, né, das pessoas, ele tende a ser invisibilizado, né? A pessoa começa a ficar invisível realmente, né? Ou é representado de forma negativa. Então, essa representação simbólica, essa construção simbólica, ela produz efeitos psíquicos profundos, né? O sujeito ele passa a internalizar esses valores, organizando sua autoestima em torno de padrões culturais que privilegiam a juventude. E não é à toa que muitas pessoas, principalmente mulheres, né, elas têm procurado muito, né, a cirurgia plástica estética, né, e muitas têm também morrido, né, nas salas de cirurgia. Questões muito graves a se pensar. Quando a gente pensa em Freud, na sua contribuição para compreender o etarismo, na sua dimensão psíquica, né, a gente recorre a essas teorias que ele formulou, né, para que a gente entenda isso. Um dos pontos centrais da psicanálise é a ideia de que o comportamento humano não é determinado apenas por fatores conscientes, como bem sabemos, né? Ele é profundamente influenciado por fatores e processos inconscientes. Então, o etarismo ele pode ser compreendido como uma formação que envolve desejos inconscientes, mecanismos de defesa, fantasias e identificações. Então, Freud ele não elaborou uma teoria específica do envelhecimento. No entanto, seus conceitos nos permitem, né, compreender a relação do sujeito com o tempo e com o corpo. Então, a gente pode pensar, né, no inconsciente e numa temporalidade, que são os aspectos mais importantes da teoria de Freud, que é a noção de que o consciente é atemporal, né? Isso significa que, no nível do inconsciente, não existe uma organização linear do tempo. As experiências passadas elas permanecem ativas e podem influenciar o presente.
É o que a gente sempre fala quando a gente fala de Freud, que é uma das suas teorias mais fundamentais. Então, enquanto envelhece, o inconsciente mantém uma continuidade, né? Desejos, fantasias e afetos não desaparecem com o passar dos anos. Essa dissociação entre tempo psíquico e tempo biológico pode gerar um sentimento de estranhamento, o que é muito normal, acho que todos nós sentimos isso, né? A gente pode olhar o nosso corpo mudando e tudo mais, mas a gente olha e, na nossa perspectiva, quando a gente se olha no espelho, a gente é a mesma pessoa, né? A gente se vê da mesma forma, apesar de a gente perceber que a nossa vivência, a nossa experiência de vida, a nossa maturidade, né? Ela nos trouxe alguns mecanismos, alguns cabedais, né? Algumas habilidades, muitas coisas, né? Porque a experiência de vida traz coisas impressionantes, boas e más. Mas a gente se vê como a mesma pessoa, né? Com algumas diferenças, mas igual em essência, vamos dizer assim. Então, não existe, né, essa organização linear do tempo. Então, esse conceito é um conceito fundamental para compreender o envelhecimento. Porque enquanto o corpo envelhece, o inconsciente mantém uma continuidade, né? Esses desejos, essas fantasias, esses afetos, eles não desaparecem com o passar dos anos. Então, essa dissociação entre tempo psíquico e tempo biológico, ele pode gerar um sentimento de estranhamento. O sujeito percebe que seu corpo mudou, mas sua experiência interna não acompanha essa transformação de forma equivalente. E aí, na nossa sociedade, quando a gente fala de juventude e de envelhecimento, a gente encaixa com uma certa encaixa de uma certa forma bem encaixado, né, as questões do narcisismo e do ideal do eu, né, para a gente entender esse preconceito, né. E o narcisismo ele é um conceito central para a gente compreender o etarismo. Então, segundo Freud, né, o sujeito ele investe libido na sua própria imagem. Esse investimento dá origem a uma representação idealizada de si mesmo, conhecida como ideal do eu. Essa idealização não é uma construção isolada, né? Esse ideal não é construído isoladamente, de forma alguma. Ele é influenciado pela cultura. Na nossa sociedade contemporânea, o ideal Deus está fortemente associado à juventude. O corpo torna-se referência de valor, né? Muito mais do que a inteligência, né? A bondade e outras virtudes humanas. Então, o envelhecimento, nesse contexto, ele pode ser vivido como uma ruptura entre o real, o eu real, e o eu ideal. E essa ruptura ela produz uma ferida narcísica, né? Alguém está com um som ligado. Então, o etarismo, a gente vai entender como é que ele pode, como a psicanálise pode permitir compreender o etarismo como um mecanismo de defesa, né? Ao rejeitar envelhecimento no outro, o sujeito tenta abafar a angústia relacionada à própria finitude. O idoso ele funciona nesse sentido como um espelho. Ele representa aquilo que o sujeito se tornará. Mas é muito engraçado, né? Porque quando a gente é mais novo, a gente não pensa na finitude, a gente não pensa que vai envelhecer. Então, olhar o outro mais velho, né, faz pensar isso.
E aí existe uma certa rejeição na nossa sociedade ocidental em relação a isso, né? Muito mais do que em outras. Então, o idoso ele funciona como um espelho, né? Nesse sentido. A rejeição ao envelhecimento ela pode ser interpretada como uma tentativa de negar, né, a passagem do tempo, a perda e a morte. Então, nesse sentido, a gente vai falar também da questão da pulsão de vida e a pulsão de morte, né? Quando Sigmund Freud ele propõe a existência dessas duas forças fundamentais, quando ele relaciona a Eros, a vida, a ligação, a criação, e Thanatos, que é a morte, né? Ligação relacionada à morte, à dissolução, o envelhecimento ele coloca o sujeito diante dessa tensão, né? Entre a vida e a morte. Por um lado, existe o desejo de continuar vivendo, criando e se relacionando. Por outro, emerge a consciência da finitude. O etarismo, então, ele pode ser entendido como uma tentativa de negar a presença de Thanatos, privilegiando somente os aspectos ligados a Eros. E aí a cultura, nesse sentido, pessoal, ela desempenha um papel também fundamental nessa organização da experiência do envelhecimento. Ela se torna assim diferente nas culturas, né? De um lado, umas valorizam, de outro, outras são desvalorizadas, né? Então, ela define o que é valorizado, o que é rejeitado, o que é visível e o que é ocultado. Então, nessa nossa cultura contemporânea, essa cultura tende a valorizar a juventude e invisibilizar a velhice. Então, essa lógica ela produz não apenas exclusão social, né? E muita, mas também sofrimento psíquico, igualmente, né? Não só apenas exclusão social, mas também esse sofrimento psíquico, né? Então, gente, o etarismo ele não pode ser reduzido a uma forma de preconceito superficial, né? Ele revela dimensões muito profundas na nossa condição, né, humana. Essa dificuldade de lidar com o envelhecimento está diretamente relacionada à dificuldade de lidar com o tempo, com a perda, com a morte. Conforme as pessoas vão envelhecendo, quantas coisas elas não perdem, né? São coisas que é, tanto a nível emocional quanto a nível físico, né? Vão perdendo as pessoas que estavam ao seu redor, suas famílias, seus entes queridos, vão perdendo a força, a vitalidade, vão perdendo a chance de relações sociais, né, mais intensas, né? Vão ficando à margem da sociedade, marginalizados e se estão doentes, ficam abandonados, né? Quantos idosos eu tenho visto aí, gente, quantas coisas absurdas com relação aos idosos, né? Tratados como objetos, são maltratados, espancados, são explorados financeiramente, roubados, suas fontes de renda são, são confiscadas pela família, seus bens. Existe uma série de problemáticas, não só emocionais, que têm relação com os afetos pessoais dos idosos, né? Aquilo que já é comum, né? Dentro da subjetividade, né? Que passam os idosos, né? O contexto, né? Eles têm que
contextualizar a sua própria existência, porque as pessoas não valorizam, né? Elas abandonam, na verdade, muitas vezes. Esse medo, essa, esse espelho que o idoso ele reflete, né? Da finitude, da, de aumentar esse sentimento de incompletude, né? Das impossibilidades físicas, às vezes intelectuais, que vão passando, né? Quantos aí, hoje eu vi mais um, aquele que faz a propaganda do Shopee, né? Que faz Eu Odeio o Chris, aquela série, tá com Alzheimer. Então, na situação que vivemos hoje, né, que a ciência ela aumenta o tempo de vida das pessoas, né? A perspectiva de vida atual de 120 anos, né? E quando na, quando na Idade Média, por exemplo, era de 30 e poucos anos, né? A gente pode ver com quantos anos Dom Pedro faleceu. Depois, com o advento na década de 50 da penicilina, né? Com Alexandre Fleming, a perspectiva de vida aumentou, porque ele criou antibiótico, né? Que matava muitas pessoas, porque não tinha como sobreviver a um ataque bacteriológico naquela época. E aí, conforme os anos foram passando, né, e os antibióticos foram sendo aprimorados, as perspectivas de vida foram aumentando. E a tecnologia, né, após o Homem e a Lua, que foi o que desenvolveu a maior parte da tecnologia mesmo, né, até a tecnologia de guerra também. A gente foi vendo um salto na história, né, da tecnologia. E foi se construindo todas as outras coisas, o micro-ondas, os PCs, e todas essas tecnologias que tem, e vem também a tecnologia na medicina, né? Nos medicamentos, nas vacinas, na manipulação genética. Então, tudo isso vai aumentando a perspectiva. Atualmente, a gente está vendo coisas que reconstrução, né, da medula, né, que a brasileira fez, reconstrução óssea que a Alemanha está fazendo. Estão falando coisas que, pô, a pessoa pode, uma hora, ser completamente robotizada, né, vamos dizer assim. E aí essa perspectiva de vida ela vai aumentando tanto, né? E as pessoas, às vezes, mesmo que estejam com saúde física, às vezes também a saúde mental não acompanha. É a dificuldade de lidar com as dificuldades relacionadas à própria idade, né? De movimento, de visão. Já fizeram várias pesquisas com os idosos para que as pessoas compreendessem como um idoso ele vê o mundo e como ele age no mundo, né? Colocaram pesos nas pernas das pessoas, um óculos para que dificuldade a visão da pessoa para ver, para mostrar como é que um idoso enxerga, dificuldade de audição, né? Muitas dessas coisas para as pessoas entenderem e respeitarem o idoso, para eles entenderem qual é a condição que esse idoso tem, né? Quando ele passa por uma determinada idade, ele não tem mais essa força e essa vitalidade toda. E foi muito importante, e seria muito importante que as pessoas, né, passassem por esse processo de avaliação, para entender o que é um idoso, por que ele age de determinadas coisas, e o quanto, né, essas limitações físicas que vão surgindo a cada ano de existência de cada ser humano, né, elas são vistas como essa questão da lentidão e são desvalorizados.
enquanto eles têm uma perspectiva de conhecimento, de experiência, de maturidade tão grande que poderia ser passada para as nossas gerações, né? Gerações descendentes. Então, a psicanálise, né, ela oferece, né, instrumentos fundamentais para que a gente compreenda as dinâmicas por que passam as pessoas, né, em vista do envelhecimento. Então, explorar esse inconsciente, né, permite que se revele os mecanismos que sustentam o etarismo, né, e abrir espaço para novas formas de se pensar, né, o envelhecimento de uma forma orgânica da sociedade, né? A gente pode ver como é que o inconsciente elabora tudo isso, né? Então, gente, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta a ser, tem alguma consideração a fazer, alguma pergunta elaborada. Então, eu vou continuar, gente. É, como se foi construída como é que foi que se construiu, né, socialmente essa questão da idade? Porque a idade, ela, embora ela tenha uma dimensão biológica evidente, né, ela também sendo uma construção social, cada sociedade ela organiza isso de uma maneira específica, né? O significado da infância, o lugar da juventude, o papel da vida adulta, o estatuto da velhice. E essas categorias, elas não são fixas, nem muito menos universais. Elas variam de acordo com os fatores históricos, culturais e econômicos, né? Então, é, nos contextos das sociedades tradicionais, né, a velhice não era associada assim à perda de valor, mas ao acúmulo de experiência. E que na modernidade, né, a gente observa essa transformação significativa. Quando surgiu, né, as sociedades modernas, elas trouxeram mudanças profundas na organização do trabalho e da estrutura social. Em específico, a Revolução Industrial, né, de forma muito particular, ele introduziu uma nova lógica, né, baseada na produtividade, na eficiência e na capacidade de adaptação às demandas do mercado. E aí, cada valor do indivíduo passou a ser cada vez mais associado à sua capacidade de produzir. Essa transformação teve consequências importantes para a forma como o envelhecimento passou a ser percebido. Se o valor social está ligado à produtividade, então o envelhecimento, frequentemente associado à diminuição da capacidade física, passa a ser visto como um problema, né? A velhice deixa de ser um símbolo de sabedoria e passa a ser percebida como um sinal de declínio. Então, esse termo estarismo ele surge no começo do século XX, né? Em um contexto dessa crescente preocupação com os direitos humanos e as formas de discriminação social. Então, esse conceito ele foi inicialmente utilizado para descrever atitudes negativas direcionadas às pessoas idosas, incluindo estereótipos, discriminação institucional e exclusão social. E, com o tempo, ele passou a abranger também outras formas de discriminação etária, incluindo aquelas direcionadas a pessoas mais jovens. No entanto, na velhice, o etarismo encontra sua expressão mais intensa, né?
Então, a nossa sociedade, né, nesse contexto atual, nós vivemos uma valorização da juventude, um culto ao corpo, uma idealização de performance, aceleração do tempo, inovação constante. Então, a juventude torna-se um valor central. O corpo é associado à beleza, à saúde, a sucesso, a desejo. E, por outro lado, o corpo envelhecido ele passa a ser associado à decadência, à fragilidade, à dependência, à invisibilidade. Essa polarização contribui para a construção de uma imagem social negativa da velhice. O papel da mídia e da cultura, que desempenha, né, a mídia, papel fundamental na reprodução e ampliação do etarismo. Filmes, propagandas e redes sociais frequentemente reforçam a associação entre a juventude e valor. As presenças de pessoas idosas nesses aspectos, eles tendem a ser limitada ou estereotipada. Então, quando aparecem os idosos, são frequentemente representados como frágeis, dependentes, engraçados, ultrapassados. E essas representações, elas contribuem muito, né, para a internalização de uma imagem negativa da velhice. E, com isso, ela causa, né, uma invisibilidade social, né, que é um efeito marcante do etarismo. Muitas pessoas idosas relatam essa sensação de que deixaram de ser vistas ou reconhecidas, ou muitas pessoas deixam de ser chamadas para festas, para passeios e para outras coisas, né? Elas passam a ser invisíveis, né? E essa invisibilidade elas passam por muitas formas, como essa exclusão dos espaços sociais, desconsideram as opiniões dos idosos, elas não têm representatividade, falta representação, e desvalorizam a experiência do idoso. Mas, do ponto psicanalítico, essa invisibilidade pode ser vivida como uma ferida narcísica profunda, né? E também tem a linguagem, né, que desempenha um papel importante na manutenção do etarismo. Expressões como velho demais para isso é coisa de jovem, já passou da idade, reforça a ideia de que a idade determina o que é possível e adequado para o sujeito. Quer dizer, padronizam também, né? Botam tudo quadradinho. Isso é o que faz o preconceito, né? A padronização e achar que tudo é igual e deva ser igual para todos. Nem sempre. Tem idosos muito produtivos. Então, essas expressões, né, muitas vezes utilizadas de forma quase que automática, gente, porque está dentro da cultura, né? Então, elas revelam a internalização de normas culturais que limitam a experiência humana. E também tem o etarismo como um fenômeno simbólico, que, para além das dimensões sociais, o etarismo pode ser compreendido como um fenômeno simbólico. Ele expressa a forma como a cultura organiza a relação com o tempo, com o corpo e com a morte. Nesse sentido, o etarismo não diz respeito apenas às pessoas idosas. Ela revela algo fundamental sobre a condição humana. A rejeição da velhice pode ser entendida como uma tentativa de negar a passagem do tempo, né? Então, a psicanálise oferece ferramentas importantes para se compreender essa dinâmica, né? Como já disse em Freud, né, a ideia de que o sujeito é atravessado por conflitos inconscientes relacionados ao desejo, à perda e à morte. E esses conflitos eles trazem à tona questões fundamentais da existência. Mas o Lacan, por exemplo, ele enfatiza mais, né, na dimensão simbólica, quando ela permite compreender como o sujeito se constitui a partir da linguagem das relações sociais. E aí, nesse sentido, o etarismo ele pode ser visto como uma forma de organização simbólica que atribui diferenciado valor, né, aos sujeitos com base na idade. Então, encerrando, né,
Ele não é o etarismo, então ele não é só um problema social ou político. Ele também envolve dimensões subjetivas profundas, que desvalorizando a velhice, a sociedade revela uma dificuldade em lidar com o tempo e com a finitude. A psicanálise, então, ela permite compreender que essa dificuldade não é apenas coletiva, mas é também individual. Cada sujeito, ao confrontar o envelhecimento próprio ou do outro, é levado a confrontar questões fundamentais sobre sua própria existência. Então, é isso, pessoal. Momentos para gente, e questões para que a gente reflita em relação a isso. E o que a psicanálise pode contribuir para melhorar essas. Quem levantou a mão? Fui eu, Ângelo. Fala, professor. Queria comentar aí, entendeu? Ajudar a comentar assim. Eu tinha uma paciente, né? Uhum. Devia ter os seus 50 e poucos anos, ela é religiosa, e ela foi fazer análise comigo e estava altamente revoltada, né? Altamente crítica, um superego, superegóico, porque na reunião que ela ia da igreja dela, os idosos brincavam, faziam brincadeira de roda, cantavam e dançavam, né? E ela dizia que achava aquilo ridículo, entendeu? Muito ridículo aquilo. E que ela se sentia muito mal ali no meio daquele pessoal todo, né? Se apresentando como pessoas ridículas diante dos jovens, entendeu? Então a gente percebe que o próprio idoso traz dentro de si, né, muito recalque, né, muita coisa que ele guardou, que ele precisou, né, ou que talvez a vida tenha feito com que ele não conseguisse expressar sentimentos e tudo mais. E ele próprio chega na sua própria idade mais avançada, né, na terceira idade, sem conseguir, né, sem conseguir lidar com isso. Então ele próprio, sabe, é um sujeito que não se permite, entendeu? Ele não se permite. Então, a Sim, ela ideia de envelhecer, como você disse aí, né, a ideia de envelhecer na, no psiquismo da própria pessoa é o que o leva a realmente ser um velho, né? Eu acho tem, isso. tem, tem. A pessoa, ela é muito, a sociedade ela reprime muito o idoso. Ah, não tem mais idade para fazer isso. Ah, como é ridículo você fazendo isso. Você não é mais criança. Você não pode pensar desse jeito, você não pode agir desse jeito, você não pode desejar desse jeito, porque você morreu. Só falta dizer para você assim, você morreu, então você não pode viver, você não pode ser feliz, você não pode desejar. Quem levantou a mão Eu agora? acho que o inconsciente, né? O inconsciente ele é atemporal, né? Sim, Então, por que que você não pode chamar essa criança que você nunca foi na terceira idade e aproveitar? Que ela para ela voltar. É uma criança que pode voltar. Por que pode voltar? Porque já não tem mais aquela volta, né? Quer dizer, pensa bem, já a pessoa já deu conta da vida inteira trabalhando, a pessoa já cumpriu todas as suas atividades e tarefas que se espera, né, da fase produtiva. Agora ele volta, né, entre aspas, a ser criança também. E vamos por que dizer, agora ele não pode agora exercer esse papel de criança que ele não exerceu enquanto criança mesmo? E brincar, e se quando as pessoas divertir. estão mais idosas, elas podem ter naquela dito popular, chutar o pau da barraca e fazer aquilo que tem vontade, porque sabe muito bem que não vai ter muito tempo para fazer mais do que tem desejo, desde que não prejudique ninguém, né? Quem quer falar? Quem levantou a mão? Ah, olá, o pessoal está aí? Oi, estamos aqui sim.
Mas o pessoal está meio assustado de falar sobre Opa, isso, né? é que eu estou meio enrolado aqui. Será, Ângela, que o pessoal não Me está ouvem querendo aí? Me falar ouvem sobre aí? isso? Oi, me ouvem aí? Me ouvem aí? Eu acho que a minha internet caiu aqui, ó. Me Está ouvem ouvindo, aí? Marcelo? Está se ouvindo, sim. A Ângela também Oi. está me ouvindo. A Ângela, a internet não caiu, não. Acho que ela deve ter cortado o áudio, talvez, né? Não, não. Não, foi a internet que travou tudo aqui, ó. Mas eu te ouço bem. Agora sim, porque eu fechei e abri novamente, ó. Aconteceu igualzinho comigo aqui. É. Dá uma chance que a gente está na terceira idade, né?